Olá pessoal, eu recebi uma pergunta em um dos vídeos deste canal e a pessoa que a enviou pergunta o seguinte: como fazer a instalação elétrica, a montagem de um QDC, onde no local não tem o neutro? Na instalação não existe o neutro, mas apenas as fases. Ou seja, qualquer instalação elétrica que não tenha o neutro, obrigatoriamente ela precisará ter pelo menos duas fases. Vou então explicar como fica a instalação elétrica do QDC, a montagem do mesmo, no local onde não tem o neutro na rede secundária da concessionária, ou seja, ela não fornece o neutro. Aqui no nosso estado, Minas Gerais, mais precisamente também em BH, onde eu resido, não existe essa instalação sem a presença do neutro. Não existe rede de distribuição de energia elétrica que não tenha o neutro. Todas elas têm a presença do neutro. Mas segundo comentários de alguns colegas que eu já tive a oportunidade de ouvir no YouTube, existem locais do país, outras regiões, que a rede elétrica de distribuição secundária não tem o neutro, é fornecido apenas as fases para os consumidores. Pois bem, eu estou utilizando um QDC dos vídeos anteriores, onde tem os cabos azuis aqui no barramento aqui, que seria o barramento dos condutores de neutro. Então vamos desconsiderar isso aqui. Como disse, eu estou aproveitando um QDC usado nos vídeos anteriores que tinham os condutores neutros. No nosso caso aqui, para essa demonstração aqui, desconsiderem os cabos azuis aqui, eles não existem. Vamos então à explicação de um QDC simples, sem a presença do neutro, apenas com duas fases. Este é o disjuntor geral termomagnético. Nele chegará as duas fases, fase A, condutor na cor vermelha, e a fase B, na cor branca, na parte superior dele. Saindo pela parte superior, os dois condutores, a fase A acompanhando aqui, ela vem até o polo, este polo do IDR. Na saída do IDR, a fase A acompanhando aqui, ó, veio e alimentou este conector terminal de pino. E através do barramento tipo pente, essa fase A será distribuída para os demais disjuntores. Ou seja, eu tenho 4 disjuntores aqui de circuitos terminais, cada um deles recebendo as duas fases. A fase A aqui, este outro, a fase A está presente aqui através do barramento tipo pente. O terceiro, a fase A, também está presente aqui. E o quarto, a fase A, está presente aqui. Vamos agora à fase B. Na saída do disjuntor geral, acompanhando, ela chega aqui na entrada do IDR, que é um IDR bipolar. Na saída, ela vem, alimenta esse disjuntor, o primeiro disjuntor do circuito terminal, o segundo borne dele, e através do barramento tipo pente, a fase B está presente aqui nesse disjuntor, neste também, e neste outro disjuntor. A sequência para sair dos circuitos, não preciso falar, porque continua a mesma coisa que o pessoal já conhece. Cada equipamento, cada tomada, cada circuito terá as duas fases, mais o condutor de aterramento. Simples assim, pessoal, não tem segredo. Se não tiver o IDR instalado no QDC, as duas fases na saída aqui vêm direto para cá. A fase A na saída aqui vem direto para aqui, a fase B vem direto para aqui, não tendo o IDR. Lembrando também que neste caso aqui o IDR é um IDR geral para instalação, para os disjuntores terminais, assim como o disjuntor termomagnético, sendo que o termomagnético protege contra sobrecarga e curto-circuito e o IDR contra fuga de corrente para toda a instalação. Mas pode também ter dois ou mais DR dividindo aqui os circuitos terminais. Eu espero futuramente, quando tiver material adequado, mostrar QDCs com mais de um IDR instalado.
Pois bem, pessoal, simples assim, não tem segredo. Lembrando que eu nunca instalei QDC dessa forma, porque aqui no nosso estado não é comum, não existe instalação nenhuma que não tenha a presença do neutro, mas como disse, existem regiões do país, não sei onde, mas já ouvi dizer que existe sim instalações elétricas, redes de distribuição, onde a concessionária de energia elétrica não fornece o neutro, apenas as fases. Pois bem, pessoal, está aí então, não tem aqui a presença do DPS, mas a instalação deles continua a mesma coisa do que eu já disse até agora nos outros vídeos anteriores. Pois bem, muito obrigado pela atenção. Está aí então a resposta para a pessoa que me perguntou como instalar o QDC sem a presença do neutro. Serve também para outros que interessarem pelo assunto. Muito grato pela atenção e até o próximo vídeo. Pessoal, duas observações aqui em tempo, antes de encerrar este assunto. Eu não disse, mas ficou óbvio o seguinte: os disjuntores de cada circuito terminal são disjuntores bipolares, disjuntores para as duas fases, já que não existe o neutro. Diferente dos circuitos onde são monofásicos, uma fase e o neutro. Aí o neutro não precisa passar pelo disjuntor. No caso aqui não, as duas fases precisam passar pelo disjuntor. A outra observação é o seguinte: eu disse que nunca instalei um QDC aqui na minha região dessa forma, usando só as fases. Mas pode coincidir de algum dia um cliente, algum local precisar de usar apenas circuitos bifásicos com tensão de 220, no nosso caso aqui, duas fases a partir da rede secundária da concessionária, entre duas fases quaisquer 220. Se no local não tiver nenhum circuito que vá funcionar com 127, mas todos em 220, aí sim eu vou estar instalando, eu instalarei um circuito dessa forma, um QDC, melhor dizendo, dessa forma, apenas com disjuntores bipolares, usando só fases e não o neutro. É essa a observação. Muito obrigado mais uma vez pela atenção.